E acabou o jogo treino na Toca da Raposa 2. Cruzeiro fez esse jogo treino com Juventude, vitória do time celeste por 3-1. O Juventude abriu a partida com um resultado positivo, né, fazendo um gol ali com o Rodrigo Rodrigues. Aí depois o Cruzeiro buscou o empate com o Ramiro ali no fim do primeiro tempo, e no segundo tempo da atividade, o Bilu e o Luciano Castan marcaram os gols do Cruzeiro, então vencendo por 3-1. Vale destacar, Romano, que essa atividade também foi um pedido do próprio Pepa para arrumar essa equipe, para fazer testes na equipe, para observar a equipe e aí fazer uma espécie de comparação com o que viu no amistoso diante do Bragantino na semana passada, que o Cruzeiro venceu por 3-2, e no segundo tempo daquela atividade com o Bragantino em Bragança Paulista, muitas alterações, muitas mudanças e parte também de um princípio até de pensamento para a partida com o Náutico. Vai ser na quinta-feira que vem, o jogo em Recife, terceira fase da Copa do Brasil, partida nos aflitos, e aí o Pepa utilizando essa referência do que viu dentro de campo e, óbvio, junta com aquilo que vem sendo feito na Toca da Raposa no dia a dia, com os treinos, com as atividades que são monitoradas, tem vídeo, tem tudo, e ele fazendo esse trabalho, então, compartilhado com a Comissão Técnica Celeste. Uma informação importante naquela apuração com o nosso Guilherme Pio: esse jogo-treino foi um convite do Cruzeiro para o time de Caxias do Sul, né? Foi até o membro do comitê gestor de futebol do time gaúcho, Jones Bilha, e aí com o convite aceito, houve um acordo entre os clubes sobre os custos da viagem, né? Tendo em vista aí que o Juventude não teria compromisso aqui no Sudeste, só mesmo esse jogo-treino, eles viajam inclusive à tarde, fizeram a atividade, vão se alimentar e viajam à tarde para o sul do Brasil, e teve uma divisão de custos. O Juventude pagou a passagem aérea e o Cruzeiro pagou a hospedagem e a alimentação da delegação do Juventude, inclusive um hotel aí que tem uma parceria com o Cruzeiro para que o time ficasse aqui na capital mineira. E os jogadores do Cruzeiro, a importância do jogo-treino, Romano, eles dormiram na Toca da Raposa, então ficaram concentrados, se concentraram às 8h30 da noite ontem na Toca da Raposa, tudo pensando nesse jogo-treino. Pois é, e foi o segundo teste do Pepa no comando do Cruzeiro, Nath. Eu sei que é prematuro demais, ele ainda está, primeiro, conhecendo os jogadores conhecendo ele, e ele está dando uma ideia diferente, muito diferente do que o Pesolano, por exemplo, implantava. O Pesolano gostava de 3 zagueiros e ele 2. Mas uma característica que tem me chamado a atenção, e aí você vai me dizer se eu estou sendo prematuro demais ou não, o Cruzeiro é um time que venceu os dois, o amistoso e o jogo-treino de virada. Isso também é algo que tem me chamado a atenção, Romano. Essa capacidade de reação do Cruzeiro passa muito, obviamente, pelo poder mental, pelo psicológico, que foi algo que foi resgatado pelo técnico Pepa em sua chegada aqui ao Cruzeiro. Vindo de resultados muito ruins, desempenhos muito contestáveis no Campeonato Mineiro, com um treinador, no caso o Pesolano, que já dava mostras, né, de que não estava 100%, de que não estava focado, de que não estava conseguindo motivar o grupo o suficiente, tudo isso acabou pesando para o Cruzeiro muitas vezes ser um time muito abatido dentro de campo. Algo que a gente não viu contra o Bragantino naquele amistoso. Hoje a gente não assistiu ao jogo-treino, mas a notícia é de que o Cruzeiro também fez um bom segundo tempo e conseguiu concluir as jogadas e fazer os seus gols. O mais importante do que resultados nessas duas partidas é a avaliação e os testes que o Pepa vem fazendo. Concorda com ela, ô Alexandre? Sem dúvida, o Romano. E a gente falava aqui no Rádio Esportes há muito tempo dessa situação do Pesolano, que tinha algo de errado, você vai se recordar disso. Sim. Jogadores fora de posição, uma coisa é fazer isso com um grupo de Série B, outra coisa é com jogadores de um nível maior. Então, que a coisa no Cruzeiro desandou, o diretor de futebol falou. Naquela entrevista coletiva, quinta rodada, jogo contra o Pouso Alegre, a derrota, 17 de fevereiro. Não foi isso? Foi. 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. Eles tiveram a certeza de que o Pesolano não dava certo mais no Cruzeiro nesse 2023. Então, quer dizer, foi um tempo perdido, um trabalho perdido. Isso é que dá medo na gente, porque talvez o grande segredo do Cruzeiro de 2022 foi aproveitar bem o campeonato estadual. Em 2023, não existiu essa possibilidade. Tá? Agora vamos ver que o Pepa, coitado, está tendo que, o famoso consertar avião voando. Em pleno voo. Ele está tendo que fazer isso, até porque
já tá batendo na porta dele, Xará. O jogo contra o Náutico, aliás, o Náutico foi eliminado ontem no Campeonato Pernambucano, perdeu 14-13 nos pênaltis pro Salgueiro. 34 cobranças. 34 cobranças de pênalti. Foi 1-1 tempo normal, saiu na frente, tomou um empate e tá fora da semifinal do Campeonato Estadual. E depois tem o Corinthians em São Paulo, na estreia no Campeonato Brasileiro. Então, por isso ele tá correndo quanto tempo, né? Tá, e aí ele preferiu fazer jogo treino para ter essa espécie até de observação um pouco mais apurada do que tem no elenco.